Deus, aleluia. A igreja dá graças a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. Batam palmas e dão glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, permaneçam de pé em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus mais um momento. É muito bom estar na casa do Senhor. Estamos nessa terça-feira, segundo dia da campanha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, e nós viemos aqui com um compromisso com Deus, a ponto de aprender mais da sua palavra, para que nós venhamos assim crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus, para que a nossa vida seja abençoada nessa terra. Eu convido a igreja neste momento a clamar a Deus comigo. Então feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus grandíssimo, Deus eterno. Nessa noite estamos, ó Pai, aqui na tua presença, para clamar a ti, meu Deus, de todo o nosso coração, pedindo a Deus a tua renovação espiritual sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha trabalhar sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus, que aqui está, Senhor Deus. Venha confirmar, Deus, a tua grande bênção, venha confirmar, Deus, a tua grande unção sobre esta campanha, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa trazer, meu Pai, uma unção nova sobre esta vida, que o Senhor possa, Deus, nesse momento, ó Pai, enxergar esse irmão diante deste santuário, Deus, e entregar, Deus, a grande bênção que ele necessita, e entregar, Deus, a grande vitória que ele veio à procura nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, meu
Quero louvar muito a Deus por esta rica oportunidade. Eu creio que Deus tem muita bênção ainda para liberar sobre a nossa vida. Eu creio que Deus ele tem muita vitória na vida do povo de Deus. E Deus, no momento certo, Ele nos abençoa para que o seu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Continue firme com Cristo, independente das lutas que você tem vivenciado, mas a vitória ela chega a um tempo de provação na vida nossa que servimos a Deus, na vida daqueles que não servem a Deus também tem muitas provações, mas nós temos um Deus que Ele guerreia pela nossa vida, pela nossa alma, e Ele nos concede vitória sobre o adversário, Ele nos concede livramento, Ele nos concede a graça que nos faz avançar e crescer para o reino de glória. O livro de Efésios 2, capítulo 2, todos encontraram, digam glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: a salvação é pela graça, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, e que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Levanta sua mão comigo, diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome o seu assento com muita calma, desocupe as suas mãos, glorifique a Deus com palmas em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos nesse propósito com Deus a ponto de nós aprendermos mais das Sagradas Escrituras, para que a nossa vida tenha um crescimento, um desenvolvimento, pois sem a palavra de Deus nós não podemos caminhar nessa terra. Pode faltar tudo na sua vida, mas que não falte a palavra de Deus, a presença dEle, a graça na sua vida. O homem ele pode ter todas as riquezas, ele pode ter todos os bens materiais, ele pode ter toda a evolução científica, ele pode ter todo o conhecimento, aleluia, das coisas da terra, mas se ele não tem a palavra e a lei do Senhor na sua vida, ainda falta algo. Ele se encontrará com um vazio dentro da sua vida, dentro do seu coração, do tamanho do mundo, a qual é preenchido somente com a palavra viva do nosso Deus. Esse livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, vem nos dizer sobre transformação. Efésios ele fala sobre transformação que ocorre na vida de um cristão, passando em morte, aleluia, da morte espiritual para a vida em Cristo, passando de uma morte a qual nós precisamos morrer, até mesmo na área da carne, carnalmente dizendo, passar para que nós haja uma esperança por meio de Cristo, por meio da sua palavra. O livro de Efésios ele vem nos dar vários conselhos doutrinários sobre a área da família, sobre a área dos filhos, sobre a área do casamento. E se você ler o livro de Efésios, você vai aprender muito com o apóstolo Paulo, que escreveu para esta igreja, e que até nos dias de hoje podemos observar estas cartas para que haja crescimento sobre a nossa vida. Venha dizer nesse livro que Cristo nos vivificou. Ainda nós estamos mortos em ofensas e pecados, é que em outro tempo andássemos segundo o curso do mundo, segundo os príncipes do ar que opera sobre os filhos da desobediência. Só que Cristo misericordioso, Ele nos vivificou pela Tua palavra. Éramos por natureza filhos da ira como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor nos amou. O que Deus fez por nós, pregador? Deus ele enviou o seu Filho, a qual caminhou na terra por 33 anos, cumpriu o decreto do Pai, ele derramou o seu sangue por nós, ele deixou a palavra viva, ele refez a nova aliança com o ser humano. É por isso que um homem sem a palavra de
ele não é nada. Por quê? Porque somente a palavra de Deus traz a vida eterna, somente as Sagradas Escrituras nos traz conversão, nos traz redenção por meio de Cristo Jesus. É pela fé, porque a fé é um dom de Deus, e pela fé nós somos unidos em Cristo Jesus. A igreja foi Deus quem deixou, a igreja, o santuário é Cristo quem deixou, porque somos um corpo. Aqui não tem quem é maior do que ninguém, aqui não tem quem prega melhor do que ninguém, aqui não tem quem ora melhor, aqui não tem quem jejuma melhor do que ninguém, aqui não tem quem louva melhor do que alguém. Não, não, aqui somos um corpo, e juntos, assim unificando a nossa fé em Cristo, nós vamos alcançar a nossa vitória em Cristo Jesus. Nós podemos saber que depois que nós se converte, muitas coisas mudam em nossa vida. O nosso linguajar, ele tem que mudar em nome de Jesus. A nossa personalidade tem que mudar. Por quê? Porque há uma transformação que tem que ser feita, e ela é feita mediante a palavra de Deus. Aqueles que aceitam a fé, aqueles que entregam a vida a Jesus, ele tem que entregar de corpo, alma e espírito. E o título dessa campanha aborda muito isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os textos bíblicos diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão, aleluia, vestido de ovelhas, mas por dentro são lobos salteadores. Muitas igrejas, muitas doutrinas, a qual abre a porta para o mundo, queria trazer algumas coisas ali do mundo para a igreja, acabou trazendo o mundo inteiro para a igreja, e não é isso que Cristo nos ensina. Deus nos ensina a não andar em vaidade, Deus nos ensina a fechar a porta para o adversário e adorar a Ele de todo o coração. Deus nos ensina a santificar a nossa vida em Cristo Jesus, como também Ele foi santificado pelo Pai. Jesus, Ele deu o maior exemplo. Jesus não tinha vaidade, Jesus não ensinou as coisas que muitas igrejas praticam nos dias de hoje. Muitas igrejas estão ali, muitas das vezes até mesmo perdidas dentro da própria igreja, dentro do próprio templo. São templos muito grandes, muitas coisas adornadas, muitas riquezas, mas fora da palavra e sem a presença do Espírito Santo de Deus. Mas Deus, Ele nos adverte a andar em santidade, pois sem qual ninguém verá Deus sem santificação. E é por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque nós queremos um compromisso com Deus para entrar no verdadeiro caminho, um caminho de santidade, um caminho que ele é estreito, ele é apertado, mas Jesus disse: larga é a porta que leva à perdição, e muitos passarão por ela. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo no mesmo texto bíblico, o Evangelho de Mateus, que estreita é a porta que conduz à vida eterna, e apertado o caminho que leva à vida e ao reino eterno. E se nós queremos alcançar o perdão, a graça, a vitória eterna, nós precisamos entrar nesse caminho de corpo, alma e espírito. E o título da mensagem é essa: conhecereis a verdade vos libertará. Satanás quer que nós carreguemos muitas coisas em nosso coração. Satanás quer lançar o ódio na nossa vida, o rancor, a cólera, a raiva, aleluia, a inimizade, mas tudo isso não é de Deus. Deus, Ele veio para libertar de verdade, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não vamos querer carregar aquilo que o inimigo tenta colocar em nossa vida, porque Deus, Ele nos dá o Espírito Santo, aquele que nos convence do erro e do pecado. E quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida, temos que ter os frutos do Espírito: paz, longanimidade, amizade, pureza, aleluia, e paz. E tudo isso provém do Espírito de Deus. Se tem algo na sua vida que está te prendendo, aleluia, de servir a Deus, meu irmão, analise e ouça a si mesmo, para que no último dia não sejais condenados. Analisai a ti mesmo, porque você está aqui para aprender mais de Deus e para crescer nesta palavra que te traz uma unção nova nessa noite, um direcionamento. Se você crê, batam palmas para Jesus. Pode adorar a Jesus. E Paulo me dizia para os seus irmãos: em outro tempo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas. O próprio apóstolo Paulo era uma pessoa contraditória da palavra. Ele andava na contramão da palavra de Deus. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele prendia. Mas um dia Jesus olhou para ele e disse: esse daí eu vou salvar, porque a minha graça veio para salvar esses. A graça veio para salvar o ladrão, a graça veio para salvar aqueles que estão perdidos em trevas. Porque aquele ladrão na cruz, o dia que Jesus estava crucificado, ele disse: Jesus, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo que eu estarei no meu reino, tu estarás comigo.
aquele ladrão não alcançou a misericórdia, porque ele se humilhou a tempo ainda. Nada está perdido quando colocamos na mão de nosso Jesus, do nosso Deus. O apóstolo Paulo ensinava, mas também o apóstolo Paulo tem sido aquele que perseguiu os cristãos. Mas para Jesus ele foi eleito, ele foi levantado, e Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo. Agora era um homem até mesmo carrasco, um homem cruel, já tinha feito diversas coisas, mas Jesus é aquele quem pode escrever uma nova história. O apóstolo Paulo teve uma grande conversão em Cristo Jesus. No caminho de Damasco, no Evangelho de Atos dos Apóstolos, se eu não estiver equivocado, capítulo 4, vem dizer que Saulo era, aleluia, depois se transformou no apóstolo Paulo. Saulo estava indo até Damasco e veio um grande resplendor de glória, e assim ele caiu no seu cavalo com o rosto na terra e ficou cego imediatamente. Diz: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, aquele quem tu persegues. E ele disse: o que queres que eu faça? Ele falou: levanta-te e entra na cidade, que lá eu te mostrarei o que você deve fazer. Ali Saulo ele ficou cego durante 3 dias, pelo qual Deus usou o ministério de Ananias, a qual mandou aquele profeta ir lá orar por Saulo. E disse, Ananias disse: mas Senhor, Saulo é aquele que persegue os cristãos, Saulo é aquele que prende, aquele que mata, é aquele que persegue todos os cristãos que falam o seu nome. Mas Jesus disse: eis para mim é um vaso escolhido, vai lá que eu tenho uma obra na vida de Saulo. E assim, quando Ananias chegou e impõe as mãos na cabeça de Saulo, ele foi transformado, as escamas caíram dos seus olhos, ali ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus e deu continuidade no ministério do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui apreciando essa carta, porque ele mesmo foi um canal de bênção na vida da igreja, e nos diz nessa noite, por meio do seu ministério, que nós outros dias, outro momento, estávamos perdidos em trevas, assim mesmo como o próprio apóstolo Paulo estava, mas pela graça de Deus nos vivificou Cristo, e juntamente com Cristo nós revivemos das trevas, porque muitos de nós o inimigo tentou lançar na sepultura, tentou lançar na depressão, trazendo: não era para você estar aqui, era para você estar numa situação pior, mas você está aqui hoje porque Deus tem um projeto na sua vida. Você está aqui hoje não porque Deus tem um projeto na sua vida. Sabe que projeto que é? Projeto de salvação, projeto de libertação, projeto de você aprender a verdadeira verdade, que você te conduzirá para um caminho de glória, para um caminho firme e eterno, um caminho sem mágoa, um caminho sem culpa, um caminho sem ódio, um caminho de salvação, um caminho estreito, mas o caminho da vida eterna que nos conduz à vida e o reino de Cristo. E assim a dizer nos últimos versículos: estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. O ser humano não tinha oportunidade de se salvar sozinho. Pela nossa própria força humana, nós não conseguiríamos se salvar sozinho. Pela nossa própria força humana, nós não conseguimos sair do vício sozinho. Pela nossa própria força humana, nós não conseguimos se libertar daquela natureza pecaminosa sozinha. Mas Jesus deixou o seu Espírito Santo, Jesus derramou o seu sangue. É por isso que estamos aqui, é por isso que nós fazemos menção do nosso Deus, porque Ele libertou nós um dia e nós somos livres para estar na igreja, para aprender dele, saber que sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não saímos do vício, sem Ele nós não saímos da mentira, sem Ele nós não saímos daquele coração cruel que muitas das vezes está dentro de nós, pervertido, mas com Ele nós somos bem-aventurados, porque com Ele nós alcançamos misericórdia, com Ele nós alcançamos a força que nós necessitamos para nós desprender de todo embaraço que o diabo lança sobre a nossa vida, para que assim um dia nós sejamos aprovados e nós sejamos eleitos para alcançar os céus. Só estamos aqui porque um dia Cristo olhou para nós e disse: eu vou escrever uma nova história para essa igreja, e a igreja de Cristo, as portas do inferno não pode prevalecer contra ela. Então se considera um vitorioso de Cristo por estar neste santuário nessa noite, e busque mais da verdade de Cristo. Não se acautelai-nos para que ninguém nos engane. Ah, isso pode, não, liberou isso, liberou aquilo. Será que liberou mesmo, meu irmão? A palavra de Deus disse sobre santidade. E como é que eu posso ler sobre santidade andando numa
seres humanos com a nossa natureza falha, que complicamos as coisas. Você começa a falar a verdade para alguém, ela não quer saber daquilo, ela diz, não, tá bom, já sai, amém. Deus abençoe, que Deus te dê uma oportunidade, mas a verdade ela tem que ser dita. E se alguém perguntar para mim, nossa, você não usa mais aquele cordão de ouro que você usava? Não, Jesus me libertou. O cordão de ouro eu usava quando eu estava lá no mundo, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, você não fica mais sem camisa? Questiona com a minha pessoa, lá perto da minha casa, vizinhos, nunca me viu sem camisa, porque eu me converti a Cristo, falei, sem camisa, com cordão de ouro eu andava quando eu andava lá nas trevas perdido, quando eu estava no vício, quando eu estava perdido. Hoje eu santifico a minha vida, eu entendo jovem, eu entendo homem, eu entendo mulher, eu falo para quem precisar falar, eu entendo que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e nós temos que guardar nossa nudez, nós não podemos ficar, aleluia, de qualquer maneira, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, porque nós podemos, aleluia, colocar irmãos, colocar pessoas, aleluia, em pecados também. Por quê? Porque nós estamos sensualizando o nosso corpo para o mundo, e o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, e Deus diz, guardai as suas vestes. É por isso que os irmãos não ficam sem camisa, é por isso que os irmãos não usam vaidade, não usam isso, não usam aquilo. Por quê? Porque aprendeu de Cristo que como faz isso, quando anda na risca, Deus ele faz você avançar para um reino de glória. É por isso que Deus tem nos levado por muitos lugares para pregar essa verdade, a qual muitos não querem pregar. Muitos querem um evangelho água com açúcar, mas nós aprendemos de Cristo que o evangelho tem que ser no pé da risca, e a verdade tem que ser dita, porque a verdade ela liberta alguém, a verdade ela confronta alguém por dentro, mas para que haja mudança e crescimento espiritual. Eu só estou aqui um dia porque Jesus olhou para mim, aleluia, estava ali no mundo de horror, no mundo de treva, mas Jesus ele foi aquele que julgou a minha causa justamente, e eu falei, verdadeiramente eu vou servir esse Deus, porque ele me livrou de mais de 6 anos de prisão, uma situação no mundo a qual eu fui envolvido com menor de idade. Não era para mim estar na igreja nessa noite, era para mim estar num presídio nessa noite, a 500 quilômetros daqui, a minha família não vai ter dinheiro para me visitar. Eu não sei o que eu está passando, mas o Deus poderoso entrou na minha causa, ele me libertou de verdade. É por isso que eu gosto de pregar o evangelho dele, porque ele quebra laço, ele quebra corrente, ele liberta, e nós aprendemos desse Deus e queremos aprender mais dele para que a nossa vida venha crescer, para que nós venhamos alcançar vidas também para o reino de Cristo. Então se considere um vitorioso na presença de Deus, porque você está aqui hoje atrás da providência, atrás da vitória de Deus, e Deus ele vai te dar vitória por meio da sua fé em ação, porque tudo é possível aquele que crê. Você que crê, levanta a sua mão, receba esta palavra e dá palmas para Jesus. Pode bater palmas para Jesus. É isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu entendo, aleluia, que muitas coisas que eu achava que era, não era. Eu achava que tudo que eu tinha imaginado na minha mente não era, mas isso daqui é a verdade. E eu comecei a minha vida do zero. Com 22 anos eu comecei a viver a verdadeira vida que Deus tinha para mim. 22 anos para frente eu entendi que eu precisava da palavra de Deus. Nasci na igreja, não permaneci na igreja na minha juventude, mas um dia eu me deparei com muita necessidade espiritual. E às vezes eu prego para alguém aqui que está numa decadência espiritual, não sabe mais o que fazer. Vai para um lado, não consegue, vai para o outro, bate uma porta, não encontra felicidade, bate outra porta, não encontra, confia em alguém, é decepcionado. Confia em Deus e lê a palavra, porque a palavra é bússola, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ah, meu irmão, eu quero alcançar vitória. Vai na verdade da palavra, porque a verdade ela é poderosa para te dar todo o discernimento de o que você deve fazer em qualquer área da sua vida, seja matrimonial, seja conjugal, seja sentimental, espiritual, física, seja na saúde. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra ela faz o esplêndido em nossas vidas. Então vamos crer na palavra, porque Deus tem uma palavra profética. Encontramos nesse tempo, século 21, 2025, muitas vidas que estão muito necessitadas de Cristo, pessoas que estão muito preocupadas, ansiosas, mas a palavra me ensinou um dia: deposita sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu cuidarei de vós. E quando eu entendo isso, eu entendo que
errado, era para ter dado errado no mundo, era para ter perdido a vida, mas Deus trouxe pela tua graça, e as promessas dele estão firmes até a fundação, até o final dos séculos, até a vinda de Cristo. A sua palavra permanece fiel. Deus, ele é fiel para cumprir com os seus decretos, ele não quebra os seus princípios, e se ele disse que ele é conosco, ele é conosco. Se ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, levanta a cabeça, tem de bom ânimo, ora mais, busca mais, jejue mais, porque Deus, ele entra na peleja de quem deposita totalmente a confiança.